Mota, nasci em Matozinhos, a área central de Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, tive a infância por lá. Sempre gostei de manufatura, de fazer coisas, fazia meus próprios brinquedos, elaborava questões relacionadas àquilo que era possível fazer com as mãos e sempre gostei disso. Eu não tive proximidade, principalmente na área de pintura e tudo mais, com nenhum parente ou alguma coisa assim. Mas me lembro, por exemplo, de me encantar com pessoas que desenhavam, por exemplo, que eu via. Me lembro de me encantar, por exemplo, quando ia a algum museu e a pintura me chamava a atenção, aquilo me dizia alguma coisa, como é que as pessoas transmitem, né, por um quadro, um momento, né, algo estanque. Então essas questões elas me chamavam, né? Eu acho que em primeiro lugar esse desejo, esse modo meu de me colocar frente àquilo que eu desejo fazer sozinho, e a pintura tem uma característica grande disso, é o artista e o material que ele está utilizando, né? E essa minha sensação, essa minha vontade de parar um instante, de desenhar um momento, né? Então isso talvez seja a grande alavanca para o tipo de trabalho que eu venho desenvolvendo. Na minha formação, comecei bem cedo com filosofia, depois administração, né? Talvez alguma coisa que me chamava a atenção naquele momento ou que me dava uma possibilidade de trabalho e tudo mais. Mas à medida que mergulhei, né, eu trabalhava, por exemplo, com recursos humanos, né, seleção e desenvolvimento, e lá eu comecei a trabalhar muito com pessoas. E aí percebi que a vertente era muito maior com a psicologia. Então abandonei tudo, né, e fui fazer psicologia. 5 anos de psicologia, um curso muito bom, profundo. Depois fui fazer pós-graduação em saúde mental e também abriu outros horizontes. Fiz estudos em psicanálise e, obviamente, o que realmente faz o psicólogo, o trabalho de campo, né? O trabalho na clínica, o trabalho com pessoas, né? Eu tenho um cargo de especialista em saúde e aí esse mergulho, né, nas pessoas, que obviamente vai trazendo a formação do psicólogo, mas também vai trazendo questionamentos, né? E à medida que esses estudos, essa forma de ver o ser humano, essa forma de ler as pessoas, também vai trazendo para a gente o desejo, né? Onde é que está essa pessoa? O que é que tem essa emoção? Por que é que a fala, muitas vezes, não condiz com o olhar? Por que é que quando a pessoa traz, a expressão não está dizendo a mesma coisa que a fala diz, né? Então, buscar encontrar esse momento, né? A ideia é muito essa, uma formação que abre um caminho para busca, né, da compreensão humana e, ao mesmo tempo, retorno dessa compreensão humana para colocar de uma forma, de um momento, uma forma no papel, na tela, né? Eu costumo dizer que tem dias que dá vontade de tirar o celular e fazer uma foto da pessoa que está falando na minha frente. A gente começa a ouvir tudo aquilo que ela está trazendo, mas muito mais que isso, a gente começa a perceber nas expressões que dor é aquela que está sendo colocada, por que é que aquilo o faz sofrer tanto. Às vezes, numa frase longa, você percebe uma mudança de olhar que dá uma conotação a uma palavra. Então essas questões vão me chamando muito, elas vão como que dando um sininho, me dando um toque, dizendo assim, olha, observa, que expressão é essa? Por que é que essa pessoa, de repente, nesse momento, fecha tanto o semblante? Por que é que essa pessoa olha tão distante? Onde é que está essa expressão? E aí eu comecei a observar isso, né? E mais que observar, começou a ficar sendo um desejo
de tentar parar aquele momento, de tentar mostrar aquela expressão, o que está sendo dito nisso? O que é que essa pessoa pensa, o que ela sente, o que ela está demonstrando através desse olhar, né, dessa expressão. Eu falo muito do olhar porque me chama muito a atenção, mas na verdade um rosto é uma forma de se colocar, né? Se a gente pensar no olhar por si só, é um corpo, é uma imagem, né, que eventualmente pode estar apenas tentando se fechar, se proteger. Mas quando você começa a observar pequenas nuances, né, fechar o rosto, dobrar uma pálpebra, virar o olho para um lugar, a gente percebe que ali tem uma emoção que está querendo ser mostrada. Ali tem uma vontade de dizer sem palavras. E aí é interessante porque a psicologia, a psicanálise trabalha com a palavra, né? Mas não só a palavra dita, mas a palavra expressa, que pode estar expressa num corpo, né? Que pode estar expressa numa forma de se colocar diante de uma situação. Então, eu tento observar isso, né? Eu tento colocar isso no papel. Trabalhar com psicologia diz respeito a ser humilde e aceitar aquilo que se apresenta. Usar das ferramentas para ser um arqueólogo daquela mente, né? Então, a primeira premissa é: eu não te conheço, eu não sei quem você é. E eu preciso manter isso sempre, né? Eu digo porque às vezes alguns pacientes me perguntam assim: não, mas qual que é a diferença de bater um papo com um amigo e falar com um psicólogo, né? Falar, transitar pelo discurso, pela conversa, é algo que a gente tem tranquilidade e hoje cada vez mais, ainda mais com rede social, a gente escreve de tudo, mostra de tudo e tudo mais. Por que será então que existe angústia ainda? Por que será que as pessoas ainda sofrem, né? Porque na verdade a gente não se conhece. Então, o momento de uma terapia é o momento do psicólogo ser um espelho para aquela pessoa. Ou seja, eu preciso compreender o que você traz internamente e tentar traduzir para você, te mostrar, né? É claro que existe todo um processo, existe a técnica e tudo, né? E nem tudo é aceito pelo outro, né? Eu gosto de usar a metáfora: a gente acorda de manhã e olha de verdade na nossa cara no espelho, né? A gente dá uma olhada. Eu comecei a me aproximar muito da observação das pessoas, né? Obviamente que faz parte do trabalho, mas mais que isso, né? Tentar perceber, né, a dor, tentar perceber aquilo que as pessoas estão trazendo para o consultório, né? Aquilo que está girando em sua própria vida, quais são as suas grandes questões, né? Isso sempre me chamou muito, né? Não só o aspecto técnico da profissão psicologia, mas a pessoa humana que está se apresentando à minha frente. E é interessante porque na psicologia a gente percebe como as pessoas não se conhecem, né? Elas não sabem de si. E talvez a gente seja reivindicado para que a gente possa mostrar, né, para a pessoa o que ela está apresentando, né? As pessoas talvez venham com uma grande pergunta: o que eu sinto, o que eu sou, né? Por que eu estou assim? E isso é um gancho interessante para a questão da pintura também, né? Me chama a atenção, por exemplo, o fato de que eu comecei a pintar alguns anos, né, com essa intensidade, alguns anos depois de estar praticando a psicologia, né? Talvez na busca pessoal de uma forma de perceber isso também, de registrar isso, né? Nas pinturas que eu faço, eu gosto muito de expressar crianças, idosos, animais. É engraçado porque a gente sempre ouve falar de aquarela e normalmente ouve muito natureza,
né, árvores, algumas questões assim, né? E eu vou muito mais para a vertente de rostos, né, de expressões de mãos e tudo, porque me cativa muito, né? Eu acho que me responde internamente, né? Expressar uma criança de diversas formas, um idoso, né? E animais, acho que também porque acabam demonstrando um pouco as expressões humanas. A aquarela, ela é uma técnica deliciosa, interessante, mas que também tem regras muito bem definidas. E ela exige do artista algumas questões. Exemplo, como é algo onde que você vai trabalhar pigmentos misturados à água, né? Então, primeiro, o controle daquilo que você está executando é uma parceria, né? O artista faz uma parceria com a água. Então, ele insinua algumas coisas e o pigmento e a água vão realizando e vai criando uma imagem, né? Eu sou muito intenso na aquarela, talvez pela minha formação, né, o tempo que eu fiquei trabalhando com as outras tintas, enfim, mas eu gosto de uma aquarela muito forte, muito bem expressada, com pigmentos fortes, com pintura executada a termo. Então, eu fico pensando assim, a minha relação com essa aquarela é pigmentos fortes, um volume menor de água, né? E muita definição. Eu comecei a trabalhar com aquarela e comecei a perceber como ela me dava a possibilidade de expressar rapidamente aquilo que eu desejava, né? Quando você pinta nos desenhos, por exemplo, aquilo que você vai fazendo ele já vai ficando terminado. No pastel a óleo você pinta e também já está ficando terminado, já está ficando pronto. Na aquarela, a gente precisa fazer um trânsito com papel e ao mesmo tempo isso já vai se terminando, se vai acabando, né? A aquarela não te dá muita possibilidade, ela te dá muito pouco jogo de cintura para corrigir alguma coisa que aconteça. Então você tem que ter muita intenção, né? Você tem que estar com aquela intencionalidade do pincel. Você sabe exatamente onde está jogando o pincel, sabe exatamente onde é que está colocando a tinta, porque depois você não vai ter condição de ficar mudando isso. Isso é o que vai ficar, né? Então a gente trabalha esse pincel, trabalha essa tinta, trabalha esse pigmento. Então me aproximei muito disso, né? Eu acredito que uma coisa que eu gosto é que é possível, a partir de um papel branco, na parte da manhã, né, ter uma imagem pronta à noite, né? Trabalhar ela durante o dia todo e ela já está finalizada, né, à noite. Exemplo, às vezes eu tenho aquarelas que eu fico semanas fazendo, mas o que eu quero dizer é que é possível, né, ter aquele objeto pronto quase que rapidamente, muito instantaneamente. É possível, por exemplo, que eu faça um pouco das pinturas no intervalo entre um paciente e outro, né? É possível que eu invista numa ideia, numa sensação, numa tentativa durante um dia e ela se apresente para mim no final do dia. Então a aquarela me chama muito por isso, né? Ela me chama por uma possibilidade pictória, né? Uma possibilidade de se colocar, além de dar um tipo de tom, um tipo de cor, né, que outras técnicas não permitem, elas não liberam, né? A aquarela tem um certo brilho, uma certa qualidade de cor, né? E as dificuldades naturais da técnica, né? Isso é bem legal. E agora eu estou começando a pintar óleo. Já entendi que... não sei se estão gravando. Bom, gravem, né? Estou começando a pintar óleo e é interessante porque é uma outra possibilidade de estar colocando imagens em um suporte, mas é incrível também que à medida que pinto a óleo eu começo a perceber o quanto eu estou preso à aquarela, né?
o quanto a aquarela me supre, quanto ela me responde. E isso talvez seja algo do qual eu preciso prestar muita atenção, porque no fundo o que eu percebo é que a minha loucura interna é de atender, é de ser psicólogo, é de ouvir, de tentar compreender. E a segunda loucura interna é de colocar isso num suporte, de colocar isso num papel. Me parece que as duas coisas caminham muito juntas, né? As sensações que tenho através dos atendimentos que vou fazendo com as pessoas e, ao mesmo tempo, né, colocar no papel e expressar aquilo do qual eu ouço, aquilo da qual eu percebo.